Olá, o tema de hoje do Estúdio News é a alta no preço do cacau. E para conversar com a gente, nós recebemos o Jaime Recena, que é presidente da Abicab, e a Patrícia Ellen, cofundadora da Aya Earth Partners. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Renata. Obrigado. Ele está aqui. Bom, pensou em Páscoa, lembrou de chocolate. E nessa época do ano eles estão por todas as partes, nos mais variados formatos e sabores. Uma verdadeira tentação gastronômica. Mas você já notou os preços? Um aumento expressivo tem chamado a atenção dos consumidores. A resposta para essa alta está no cacau. Seu valor quase triplicou nos últimos anos. Eu começo perguntando para a Patrícia por que isso tem acontecido. Pois é, Renata, não sei se eu vim aqui chamada para dar uma má notícia, né, Jaime? Que a nossa Páscoa vai ser bem mais cara. Ela vai ser mais cara porque a gente está vivendo os efeitos principalmente das mudanças climáticas e também de questões específicas da produção do cacau. Os centros de produção principais são na África, no Oeste Africano e também no Vietnã. Costa do Marfim e Vietnã são entre os grandes exportadores, mas principalmente no Oeste Africano a gente teve aqui uma conjunção de fatores. Aumento da demanda, dificuldade de melhorar a produtividade, impactos climáticos e também questões aqui de pestes, no caso específico do cacau, e que fizeram com que o preço ficasse muito mais alto por causa dessa falta de equilíbrio aqui entre a demanda que cresceu e a oferta que não acompanhou essa demanda. Bom, Olha, mas não vamos assustar quem está assistindo a gente, porque esse bem mais cara, a gente precisa também situar que é uma Páscoa com um cardápio muito variado. São mais de 800 produtos disponíveis esse ano. Então, isso faz com que o consumidor tenha produto que vai caber no bolso dele. Então, tem desde produto mais acessível, com preços mais acessíveis, até receitas mais elaboradas. É claro que a gente vive um momento desafiador, porque o cacau vive a sua maior alta dos últimos 50 anos. Como você mesmo disse, Renata, o preço chegou a triplicar em algum momento no ano passado, agora deu uma estabilizada, houve uma queda nesse preço, chegou a bater 11 mil dólares a tonelada, agora a gente já está em 8.500 dólares, mas é claro que isso tem um efeito direto, mas a indústria tem feito o seu trabalho, tanto que o registro médio de aumento do chocolate pelo IBGE foi de 10%. Então, quando a gente compara os 10% de aumento do chocolate com 200%, 300% do cacau, dá para se ver que a indústria está fazendo o trabalho dela para que o consumidor continue tendo uma Páscoa acessível, com possibilidades. E esse ano são mais de 800 possibilidades, sendo que 100 são novas receitas, que é um momento importante. A indústria sempre utiliza esse momento para lançar produtos, colocar coisas novas à disposição do consumidor. Eu já vou chegar nessa parte que muito me interessa, diga-se de passagem. Eu quero perguntar para vocês, para a gente poder entender como que acontece esse cultivo do cacau. A Patrícia falou que os países da África Ocidental, eles são responsáveis aí por cerca de praticamente 70% da produção. Qual a explicação para eles dominarem esse cultivo? E também pergunto para vocês se existem outros países, outras regiões que podem ganhar protagonismo quando falamos de cacau. Eu acho que aqui a gente pode até trazer uma experiência junta, né? Porque o Jaime também tem trabalhado muito nessa área. E eu acho que a gente se complementa, porque o nosso olhar hoje é de cacau como oportunidade, inclusive, né, Renata? Porque a gente tem uma falta estrutural no mundo e o Brasil já foi um grande produtor historicamente. Então, eu tenho trabalhado muito com oportunidade de desenvolvimento econômico sustentável e o cacau é a nossa maior oportunidade, exatamente uma das maiores, porque a gente compara como é esse cultivo na África e o que a gente poderia estar fazendo no Brasil hoje. Então, em geral, na África, grande parte do cultivo ainda é em pequenos produtores, e o que já traz uma dificuldade na questão de aumento de produtividade. A gente tem algumas tecnologias diferentes utilizadas, e vocês aqui já trouxeram vários exemplos em programas de vocês super bem detalhados. A gente tem o modelo do cacau pleno sol, a gente tem o modelo... Agora, o cacau ele é menos mecanizado. Quando a gente vê a agricultura em escala brasileira, a gente imagina aquelas produções enormes. A gente tem duas coisas bem diferentes no caso do cacau. Primeiro, a gente não tem safras anuais. O cacau demora ali de 5 a 8 anos a entrar numa produção plena. E segundo, em geral, são pequenos produtores que trazem um desafio adicional de aumento de produtividade. E para fechar esse ponto do preço, a gente tem hoje um cenário que sim, o preço continua muito alto do insumo.
Os produtores de chocolate têm feito um trabalho importante de não repassar esse aumento do preço completamente, mas a gente vai já ter um impacto no bolso do consumidor. Agora, a gente também tem uma série de outros produtos surgindo, não só o chocolate, mas outros produtos derivados do cacau, que são muito importantes e têm crescido, que também justifica, do outro lado, esse aumento de demanda. E a gente vive um momento de oportunidade, né? Essa crise do cacau, ela fortalece o nosso país. O Brasil, que já foi líder na exportação mundial de cacau, passou pela crise da vassoura de bruxa. Isso, obviamente, prejudicou muito os produtores, principalmente os produtores da Bahia. Isso fortaleceu outros estados. Então, hoje você tem o Pará com uma produção muito considerável, junto com a Bahia. Espírito Santo, são os 3 estados tradicionais na produção do cacau no nosso país, e você já tem muita coisa nova, né? A Renata citou, enfim, cacau a pleno sol no oeste da Bahia, que é uma região nova de produção de cacau. Você tem iniciativas em São Paulo também, que já estão começando a ganhar fôlego. Enfim, o Brasil vive uma agenda de oportunidade e vale destacar que o Brasil é um dos poucos países que tem toda a cadeia do chocolate presente aqui. Então, você tem o produtor do cacau, você tem a indústria moageira e você tem a indústria que produz um chocolate, e um chocolate de muita qualidade. Hoje o Brasil ganha prêmios internacionais com seu chocolate, a gente exporta, nossa exportação hoje vai muito para a Argentina e Uruguai. Enfim, a gente tem uma agenda de oportunidade para crescer, principalmente na produção do cacau. Numa das respostas de vocês falaram das condições climáticas. Hoje nós vivemos esses fenômenos extremos do clima com regiões que sofrem com muita chuva ou períodos muito longos de seca. Qual seria o clima ideal para um bom cultivo de cacau? O equilíbrio. Exatamente, o cacau precisa das duas coisas, né? Mas o que está acontecendo, quando eu falei das mudanças climáticas e do risco que a gente tem do cacau do oeste africano, é muito porque a tendência é que seja uma região com muitas secas, períodos muito prolongados de secas. A gente mencionou aqui isso da Bahia e Pará. O Pará tem um clima hoje ameno, mas tem momentos muito prolongados de grandes chuvas que também prejudicam a produção. Então, a gente tem esse desafio de encontrar o equilíbrio e de criar um modelo de produtividade com uma produção que também seja sustentável. Na África também houve questões que já foram muito gerenciadas, mas ainda existem desafios concretos nas condições da mão de obra, do processo produtivo, da garantia das condições de trabalho, que no Brasil a gente já tem uma estrutura muito melhor, mas eu concordo aqui com o Jaime que o cacau como oportunidade precisa ser muito bem trabalhado pelo Brasil. E uma novidade, quando a gente fala da alta do preço, Renato, a gente bateu 12 mil dólares, está em torno de 8 mil, 8.300, para ser mais específico agora, mas tudo muda, né? Com o Trump, agora eu brinco que tem o cacau antes do Trump e depois do Trump. E agora, recentemente, a gente teve anúncios que estão impactando já de imediato a dinâmica das cadeias produtivas do cacau. Porque o que aconteceu? Com esse tarifaço que foi lançado, o Brasil teve aumento de tarifa, por enquanto, no cacau de mais ou menos 10%, né, na tarifa de exportação para os Estados Unidos, taxa de importação para lá, no caso. E no caso da Costa do Marfim, o aumento foi para 21% e Vietnã mais de 40%. Então, esses países que são os maiores fornecedores tiveram um impacto desproporcional, o que já deu uma mudada nos preços. Então, essa pequena queda daquela alta que a gente estava já foi o impacto do acesso ao produto, mas ninguém sabe agora como é que a gente vai se reajustar, dado que você não consegue mudar a produção do cacau da noite para o dia. A gente também falou dos efeitos climáticos e também, o Jaime até citou agora, uma praga bastante conhecida que costuma ali afetar a produção local. É da bruxa? Qual que é o nome? Vassoura de bruxa. A produção do cacau costuma ser afetada frequentemente por pragas desse tipo? Então, o cacau é uma planta sensível, enfim, houve um período em que a vassoura de bruxa atrapalhou muito a produção, praticamente dizimou a produção do estado da Bahia, e depois novos tipos de cacau foram surgindo mais resistentes a essa praga, enfim, o manejo. Os produtores aprenderam a trabalhar melhor e conviver melhor com a doença, então hoje ela não é um grande problema, mas tem que ter muita atenção, tem que seguir atento. E claro, existem outras, como, enfim, várias outras culturas, e é importante sempre
fazer o manejo correto, enfim, ter todas as questões sanitárias em dia para que a planta não sofra e não prejudique, obviamente, a produtividade. Bom, nós temos uns dados aqui, segundo o IPCA, né, o índice que mede a inflação, o preço de chocolates em barra e bombons disparou quase 17% em média nos últimos 12 meses. Já o preço dos ovos de Páscoa para o consumidor subiu ali 9,5% em comparação com o ano passado. A indústria está planejando produzir 45 milhões de ovos de chocolate nesta época, 22% a menos do que no ano passado. Nós estamos falando de números aí, de índices que estão interferindo nesse setor. Você veio trazer uma notícia um pouquinho mais animadora, mas é isso mesmo que eu trouxe. A produção esse ano está um pouco menor? A produção de ovo de Páscoa, sim. Tá. Mas, em compensação, outros produtos, não. Então, a gente teve um aumento na quantidade de produtos que estão sendo ofertados para esse período de Páscoa. É um momento importante do nosso país. O Brasil é um dos países que mais se celebra a Páscoa. É o primeiro momento do ano que a gente está confraternizando com as nossas famílias, se dando presente. E quem não gosta de ganhar um chocolate ou dar um chocolate de presente? Então, a gente está muito animado com esse momento. É um momento importante. O chocolate cada vez mais se consolida como um item presenteável, não só na Páscoa, mas Dia das Mães, Dia dos Namorados, nas confraternizações de final de ano, nos aniversários, enfim. O chocolate está sempre presente no dia a dia e a indústria trabalha para que ele continue assim, continue sendo um produto acessível a todas as camadas da população. As indústrias do setor foram unânimes em afirmar que a qualidade dos chocolates não ia ser alterada por conta dessa alta aí de mais de 180% do cacau no ano passado. De fato, dá para acreditar nisso? Porque para tentar segurar um pouco o preço, eu estava vendo ali que existia uma tendência no mercado de fazer até um mix de ingredientes, de colocar, às vezes, biscoito na receita, até pistache, que está na moda na época do pistache, para não repassar um valor muito mais alto para o consumidor. A indústria vem investindo de forma constante em inovação, em novas tecnologias, em melhorar os procedimentos de produção para tudo isso compensar um pouco essa alta do preço do cacau. E não só o cacau aumentou, a gente tem que olhar quando a gente compara com a Páscoa do ano passado, a gasolina também aumentou. Imagina num país continental como o nosso, para você transportar a mesma quantidade de chocolate em barra e em ovo para uma região mais distante, você tem uma proporção de quase 1 caminhão para 3. O custo do frete pesa demais. O custo também aumenta. Então, a indústria tem absorvido parte desses custos. Por isso que quando a gente compara os números que você mesmo trouxe, eles são bem menores do que os números da alta do cacau. Então, a indústria tem feito o seu trabalho, repito, para a gente continuar tendo uma Páscoa acessível, onde todas as pessoas podem escolher o chocolate que couber no bolso, a sua receita favorita. E aí entra um pouco esse investimento e essa produção, essa criação de produtos com outros frutos, principalmente frutos que a gente tem em abundância no nosso país. Então, tem açaí, banana, cupuaçu em determinadas regiões. Então, o chocolate ele vai combinando muito bem em diversas receitas. E essa alta de preços, essa alta do cacau deve se manter agora, para os próximos anos, ou há uma expectativa de queda? A queda vai acontecer se a gente tiver um ajuste e um equilíbrio entre oferta e demanda. E é aí que eu acho que a gente tem uma grande oportunidade para o caso brasileiro. A gente contou a história aqui de um Brasil que já foi um dos grandes produtores de cacau do mundo e depois da vassoura de bruxa nunca mais se recuperou nesse processo. Hoje, apesar de nós termos toda a cadeia produtiva representada no Brasil e somos um mercado consumidor muito importante, nós somos importadores líquidos de cacau. Então, a gente importa uma grande parte da matéria-prima que é utilizada para o consumo do cacau para a demanda nacional. Ou seja, há uma oportunidade já de imediato para atendimento da demanda local, de aumentar essa produção e retomar essa posição de liderança do mercado brasileiro. No estudo que nós fizemos em parceria com o governo federal, o governo do Reino Unido, para estudar exatamente essas tendências de cadeias produtivas, nós vimos que é uma possibilidade do Brasil reassumir essa posição de liderança, chegando a ter entre 13% e até 20% do mercado total de cacau. E com isso,
a gente conseguiria responder a sua pergunta, né, Renata? Porque a gente teria um ajuste de preços, idealmente, mas não só isso. Um programa que gera emprego e renda e prosperidade para a população local, porque a produção de cacau ela é intensiva em mão de obra, né? E ele é um produto de alto valor agregado. E se a gente já tem essa cadeia produtiva aqui que está crescendo não só ovo de Páscoa, barras de chocolate, a gente tem aquele modelo também, né, from bean to bar, que são o cacau mais premium, mais especializado. A gente tem também cacau utilizado para especiarias, por exemplo, no café, superfoods, superalimentos, que a gente tem trabalhado muito, né, quando a gente fala do whey, né, que virou um produto tão consumido aqui, só essa parte tem um mercado internacional enorme. Pegando esse exemplo que eu dei de superfoods, a gente teria uma oportunidade de dominar o mercado de superalimentos e o Brasil hoje não tem nem 0,1% do mercado global. Então, ou seja, a gente tem não só a oportunidade de reduzir o preço, mas sim de ter uma oportunidade de crescimento econômico para o país, mas para isso a gente tem que estruturar essa cadeia produtiva numa escala sem precedentes. Patrícia falou sobre emprego. E é interessante, porque esse ano a gente detectou na nossa pesquisa um aumento de 25% nas vagas de empregos temporários que foram gerados para a Páscoa. Então, é um setor que também aquece e esse emprego ele funciona sempre como a porta de entrada para o trabalhador dentro da indústria, porque quase 30%, é o número que a gente tem em média, acaba sendo efetivado. Então, a Páscoa não é só momento de celebrar entre a família, mas também de gerar emprego e oportunidade para que as pessoas possam ter uma carreira na indústria. Bom, o brasileiro consome, em média, quase 4 quilos de chocolate por ano. Mas, em alguns países, como a Alemanha, o consumo é quase 3 vezes maior. Ou seja, há um bom espaço para um crescimento aí de demanda, Jaime? Sim, há um espaço, o setor vem crescendo ao longo dos últimos anos e esses números que você citou demonstram que a gente tem um espaço, sim, para continuar crescendo e participando cada vez mais do dia a dia desses momentos tão prazerosos que são os momentos de degustar um chocolate, né? Qual é o motivo para países da Europa e até nos Estados Unidos, você disse, eles consomem mais que nós, brasileiros? Tem, enfim, uma questão cultural, tem uma questão climática também, de favorecimento do produto, das condições de armazenamento do produto. Enfim, o chocolate é um produto sensível, ele derrete na boca e ele também derrete, ele é muito sensível a temperaturas mais quentes. Então, os países mais frios têm também acaba tendo um consumo um pouco maior e o Brasil, enfim, está crescendo a cada ano para poder também ter um consumo e uma acessibilidade maior a toda a população de chocolate. O Brasil, ele é o 6º maior produtor do mundo de cacau e nós contribuímos com 4% de tudo que é produzido. Mas, como eles estavam explicando para a gente aqui no bloco anterior, nós não conseguimos atender a nossa própria demanda. Patrícia, nós estamos muito distantes de sermos autossuficientes. Quanto a mais, por exemplo, você consegue trazer esse dado para a gente, nós precisaríamos produzir para que não seja mais preciso importar. A gente estava discutindo os nossos dados aqui até, que é mais ou menos a nossa produção anual de cacau, mais ou menos 200 mil toneladas, tá? E aí a gente estava aqui chegando num acordo, eu e o Jaime, porque a necessidade ela gira em torno de 250, 60 até 300 mil. E aí a gente acaba sendo um importador líquido, isso a gente concorda, entre 15% e 20% da necessidade a gente acaba importando hoje. Mas a gente também estima, com base na oferta global e no crescimento da demanda, como o Brasil tem exatamente essa demanda menor do que a média mundial, a nossa expectativa de crescimento da demanda é maior aqui com relação a outros mercados. Então, como é que a gente faz o estudo aqui, até um pouco do dado que a gente colocou no relatório que eu mencionei, Renata? Para a gente conseguir ser produtor que não precisa de exportação, a gente teria que estar aumentando a nossa produção em mais ou menos 100 mil toneladas por ano, né? Pensando também no crescimento dessa demanda, mas para ter uma relevância, porque a gente acredita que a oportunidade é maior.
que o Brasil poderia ser o exportador desse produto, como já foi no passado, como é no milho, como é na cana-de-açúcar, como é na laranja, no algodão. Então, nessa oportunidade com um produto que é tão regenerativo, que tem impacto positivo, inclusive, para a redução, mitigação da crise climática, que eu acho que é outro aspecto importante, a gente precisaria, pelo menos, duplicar a produção atual, mas até triplicar, para que a gente pudesse ter uma posição segura de liderança internacional. E hoje já há um esforço setorial nessa direção de aumento de produtividade, inclusive através do plano Inova Cacau, liderado pelo Ministério da Agricultura. Todo o setor tem trabalhado ao longo dos últimos anos para a gente aumentar. E a meta do plano é que a gente possa chegar em 2030 com no mínimo 400 mil toneladas e, obviamente, isso vai atender o mercado local e abre um espaço para que o segundo salto seja um salto de exportação e o Brasil voltar a liderar esse segmento, como já liderou no passado. Atualmente, quais os desafios, para a gente poder entender, da produção de cacau aqui no Brasil? Encontrar mão de obra qualificada é um deles? Mão de obra, mudas, tecnologias, por exemplo, para irrigação, infraestrutura, a parte logística. Então, a gente tem uma série de desafios que precisam ser trabalhados. Todos eles, de certa forma, gerenciáveis, mas precisa de um trabalho em escala e concentrado nas regiões específicas, porque a gente falou aqui do sul da Bahia, do Pará, Espírito Santo, agora São Paulo. A gente precisa formar essas pessoas nessas regiões, então mão de obra, sem dúvida nenhuma, é muito importante no processo de expansão dessa produção cacaueira. A questão das mudas, porque a gente falou aqui da vassoura de bruxa, e para você ter acesso a mudas, que você controla a variação genética, as mudas adequadas. O cacau, na verdade, a gente fala do cacau de uma forma simples, mas ele é um blend, ele é uma mistura de tipos de grãos diferentes. E para que aconteça a produção da forma adequada e que chegue o produto para a moageira e depois para a produtora de chocolate ou dos outros produtos, precisa chegar aquela mescla perfeita. Para isso, você começa desde lá do berçário de mudas. E esse berçário de mudas em quantidade, hoje é um dos desafios. A Embrapa, junto com o CEPAC, tem feito um trabalho muito avançado para melhorar as técnicas de produção de muda. Existem organizações, startups também e parcerias internacionais, mas esse é um ponto nevrálgico se a gente quer fazer essa expansão de verdade. E aí as técnicas de irrigação, existem várias hoje sendo testadas, desde o modelo de sombreamento, cacau a pleno sol, irrigação. Todos eles estão sendo trabalhados, mas que eles implicam num custo adicional e também num estudo que ele é feito a médio e longo prazo, Renata, porque a gente falou de um produto que demora de 5 a 8 anos para alcançar aí a plena produção. Mas eu traria esses 3 principais desafios. E aí, eu acho que o último que o empreendedor pede muito são mecanismos de financiamento adequados para que os investimentos nesses 3 pilares aconteçam. Porque imagina um fazendeiro, um produtor local, ele está fazendo a troca ali de uma produção, de um produto que tem uma safra anual para um produto que vai ter um período de maturação muito mais longo. Então, a gente aprender a financiar, a dar o crédito da forma correta. Então, por isso que programas como Inova Cacau, mas outros também voltados a microcrédito, a assistência para os empreendedores e aí o papel dos estados e municípios nisso também é muito importante. E aí eu acrescento uma notícia de uma reunião recente com o ministro Fávaro, do compromisso que o governo federal assumiu de incluir no Plano Safra o cacau. Então, o produtor de cacau vai poder ter acesso e a gente destacou bastante as características, principalmente porque o cacau ele não é uma planta que vai te trazer resultado a curto prazo. Então, esse financiamento precisa ser pensado da forma como o produtor vai ter condição de arcar com ele no final do dia. Então, se o cacau demora 4 anos, 5 anos para gerar a primeira colheita, o produtor precisa também desse fôlego. E aí, claro, a muda é um negócio muito importante. Hoje em dia, nem se a gente quiser plantar 1 milhão de mudas de cacau, não tem disponível. Então, tem que haver um investimento forte junto aos viveristas, que eles possam também fazer o trabalho deles para entregarem mudas cada vez mais adequadas para que o produtor possa, enfim, fazer o trabalho dele e contribuir com essa cadeia. E aí a Patrícia citou alguns modelos
de produção do cacau. E eu queria destacar também o modelo da Cabruca, que é um modelo tradicional nosso do sul da Bahia, que é um cacau plantado junto à Mata Atlântica. Então, onde tem cacau, tem preservação ambiental. Hoje você tem uma série de outros modelos de SAFs também, do cacau sendo plantado em consórcio com a banana, com o açaí, recuperando áreas degradadas. Então, os experimentos aqui, por exemplo, em São Paulo, na região de Rio Preto, eram pastos degradados que estão sendo substituídos por plantações de cacau consorciadas com a banana, com a seringueira. Enfim, no sul da Bahia, a presença do açaí, no Pará, é muito forte. Então, isso contribui também com a preservação, com o meio ambiente do nosso país, e o cacau tem um destaque muito relevante nisso. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para vocês. O cacau, então, ele pode ser produzido em áreas devastadas. Isso é uma grande vantagem. Ele pode, e ele vai muito bem, não só em regiões de floresta. Ele é um produto, inclusive, original. Da floresta. O que já é muito importante, porque você está reintroduzindo uma espécie original e contribuindo para a resiliência daquele ecossistema e aumentando o sequestro de carbono. Então, é um ganha-ganha completo. Você reintroduz a espécie, você reduz a emissão e ainda sequestra carbono, criando também programas que trazem uma valorização da floresta em pé. Além dos exemplos que o Jaime deu, a gente também tem testado outros modelos para combinar o cacau, por exemplo, com a macaúba, né, e com outras plantas originárias que têm um valor hoje muito grande, né? A macaúba é muito utilizada para cosméticos, também para a produção de combustível sustentável de aviação. A gente tem esse modelo com açaí, que é a reintrodução de uma outra planta originária. Então, você tem uma oportunidade de trabalhar com produtos de maior valor agregado, que são uma reintrodução, um programa de reflorestamento, se você for pensar, e que também tem uma alta a capacidade de sequestro de carbono. Agora, o cacau também funciona também nesse modelo que a gente tem alguns estudos que estão sendo feitos em escala também no Pará, integração lavoura, pecuária, floresta, onde você combina o cacau com outras espécies, mas também em regiões que já eram degradadas, que estavam sendo utilizadas para pecuária, então, para outros produtos da agricultura. Então, você fazer essa combinação, você cria uma flexibilidade para esse empreendedor, Renata, que ele está migrando gradualmente para o cacau, abrindo mão de outras coisas que ele fazia, né? Então, você cria esse processo de regeneração e também de inclusão produtiva daquele agricultor, daquela agricultora que já trabalhava na região. E a alta do preço do cacau não deixa de ser também um incentivo ao produtor para que ele entre na cadeia e possa produzir mais e participar desse processo. O cacau também precisa de pouco espaço, né? Ele é muito denso, se você for pensar nessa estimativa que a gente falou aqui dos nossos 100 mil hectares a mais aqui, 100 mil toneladas a mais, a gente está falando aqui entre 30 a 40 mil hectares. Você consegue ter uma alta produtividade num espaço relativamente pequeno de terra. Então, se funciona bem terra degradada e na combinação nesse modelo de florestas, a gente tem, de fato, uma grande oportunidade. Lembrando que esse é um ano de COP, que o Brasil precisa de casos de sucesso, mostrar que o caminho da economia de baixo carbono, das soluções da natureza, é um caminho de prosperidade econômica. E eu acho que o cacau é um caso, assim, claríssimo dessa oportunidade e que a gente pode abraçar e trazer de verdade como um exemplo de sucesso, como uma aposta do nosso país, né, para que nos próximos anos a gente possa também trazer boas notícias, não só para a Páscoa, mas de geração de emprego e renda para a população, com soluções regenerativas que protegem, né, que conservam a nossa natureza. E para a gente crescer a nossa produção, não necessariamente a gente precisa fazer um grande investimento em novas plantas. Hoje, o Brasil tem, na sua grande maioria, plantas que estão produzindo menos do que poderiam produzir. Então, a gente pode investir em produtividade, trabalhando junto com o produtor na ponta, para que ele faça um manejo correto, enfim, para que aquela planta aumente a produtividade com uma correção de solo. Enfim, tem várias técnicas que podem ajudar nesse processo e o Brasil chegar de forma mais rápida no aumento da sua produção. Vocês acreditam que a COP30, no fim desse ano, pode trazer grandes oportunidades para o setor? Sem dúvida. A COP, eu acho que a gente está num ano muito desafiador, onde a tensão geopolítica, ela se dá por 3 temas: segurança alimentar,
energética e climática. E o cacau entrega nas 3 frentes. Primeiro, porque é um produto alimentar que está em risco, a gente já comentou os riscos climáticos, pelo olhar de resiliência dessa cadeia produtiva, vai ser importante aumentar a produção em um lugar como o Brasil. Combina com outras opções, como eu falei, da macaúba, que também funciona muito bem como opção para a segurança energética e traz segurança climática, porque a gente está restabelecendo, né, o nosso ecossistema de uma forma muito mais próxima do ecossistema original. Então, ele é um ganha-ganha completo, com inclusão produtiva e com produto com valor de mercado tão alto nesse momento. A oportunidade já está aí. A COP vai acontecer, mas o cacau já é uma oportunidade. Tudo que vem acontecendo nos últimos 2 anos no mundo com relação ao cacau fortalece o Brasil cada vez mais. A demanda por cacau no mundo é uma demanda crescente e o Brasil reúne todas as condições para aumentar a sua produção de uma forma correta, enfim, com toda a segurança que é necessário. Bom, vocês nos trouxeram aqui boas notícias, muito conhecimento. Para a gente encerrar, posso garantir que o brasileiro vai ter uma Páscoa doce? Com certeza, são mais de 800 produtos disponíveis, muito investimento da indústria. O momento de Páscoa é um momento importante, tradicional brasileiro, é o primeiro momento de celebração entre as famílias, já disse isso hoje aqui mais vezes. A gente está bastante animado, como todos os outros anos, e esse ano ainda mais, enfim, com todo esse cenário desafiador, a indústria está entregando bastante opções e opções muito saborosas para o nosso espectador e para os nossos clientes. Tá certo, muito obrigada pela participação de vocês. Até mais. Muito obrigada, vou sair daqui e vou comer chocolate com as minhas filhas, Renata. Que dá vontade de dar, né? Muito obrigado e uma feliz Páscoa a todos. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Jaime Recena, presidente da Abicabe, e com a Patrícia Ellen, cofundadora da Aya Earth Partners. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!